Olá, sejam bem-vindos! Hoje vamos mergulhar fundo numa das imagens mais poderosas e, claro, mais antigas da Bíblia, a do Bom Pastor. Para nos guiar nesta viagem, vamos usar como base o comentário de Marie-Noël Tabut e tentar descodificar esta metáfora camada por camada. Então, vamos lá diretos ao ponto. Por que é que se usa a imagem de um pastor para falar de Deus? Quer dizer, de todas as figuras possíveis, porque é que esta tão simples atravessou milénios para descrever a relação entre o divino e a humanidade? É uma pergunta que só por si já diz muito sobre a profundidade desta metáfora. Bem, para encontrar a resposta, a nossa história tem de começar no Antigo Testamento. É mesmo aí que as raízes desta imagem ganham força, num contexto em que pastores e rebanhos faziam parte do dia a dia e onde a metáfora era percebida de imediato. E claro, este é talvez o ponto de partida mais conhecido de todos, do Salmo 22. O pormenor crucial aqui é que, apesar de o texto dizer meu, na verdade representa a voz de todo o povo de Israel. É uma declaração de confiança coletiva. Mas há mais. No antigo Médio Oriente era muito comum os reis serem chamados pastores do seu povo. Portanto, ao chamar Deus de pastor, Israel estava a fazer uma afirmação política e teológica fortíssima. Estava basicamente a dizer: o nosso verdadeiro rei, o líder supremo, é o próprio Deus e não qualquer poder aqui na Terra. Ora, o que é fascinante é ver como estas ações são tão concretas. Não estamos a falar de uma ideia abstrata. O pastor reúne, guia, alimenta, cuida e defende. Cada um destes gestos simboliza o cuidado de Deus pelo seu povo, que é descrito como o seu tesouro, o seu bem mais valioso. Vamos agora avançar um pouco para perceber como esta imagem também serve para diagnosticar um problema. Porque se há um pastor e um caminho certo, isso quer dizer que as ovelhas, bem, podem perder-se. É a ideia do rebanho que precisa de encontrar o caminho de volta a casa. Agora estamos nos Atos dos Apóstolos, logo a seguir ao Pentecostes. Pedro está a falar às multidões em Jerusalém e não tem meias palavras. Ele aponta o erro que cometeram em relação a Jesus, descrevendo-os como uma geração perversa ou tortuosa, não tanto por maldade, mas por terem simplesmente seguido o caminho errado. E isto ilustra de uma forma brilhante o ponto central. Converter-se, na sua origem, não é um conceito puramente espiritual ou abstrato. É uma imagem de movimento, muito física. Significa literalmente fazer meia volta na estrada, admitir que se enganou no percurso e voltar ao caminho certo, aquele que o pastor indicou. A instrução de Pedro é incrivelmente direta, quase um passo a passo. Primeiro, a decisão de mudar de direção. Segundo, o batismo, como sinal dessa nova aliança. E terceiro, a promessa de receber o Espírito Santo, que vai ser o guia nesta nova jornada. Vamos agora explorar a próxima camada desta metáfora, porque ela evolui. Cristo não é apenas um pastor que chama à distância. Ele é um pastor que lidera, pelo exemplo. Esta citação da primeira carta de Pedro resume tudo na perfeição. Descreve a condição humana como a de ovelhas perdidas que, em Cristo, encontraram finalmente o seu guia, o guardião que as traz de volta para a segurança do redil. Portanto, o ponto essencial é este. O papel de Cristo é deixar um rasto, umas pegadas para o rebanho seguir. E esse caminho, que passa especialmente pelo sofrimento aceito por amor, torna-se um mapa de regresso a Deus. Ele não se limita a dizer qual é o caminho, ele percorre-o primeiro. E chegamos assim ao clímax da nossa análise, o momento em que o próprio Jesus assume este título poderoso e revela o seu significado mais profundo, lá no Evangelho de João. Jesus apresenta um contraste brutal, quase a preto e branco. De um lado, o pastor legítimo, que entra pela porta e cuja voz é reconhecida. Do outro, o ladrão, o salteador, que entra de forma ilegítima só para destruir. A escolha entre um e o outro é literalmente uma questão de vida ou de morte. Depois desta parábola, que os seus ouvintes não perceberam muito bem, Jesus decide ser completamente explícito. Ele vai revelar a sua identidade e a sua missão de uma forma que não vai deixar margem para dúvidas. E aqui está a primeira parte da grande revelação. Que afirmação! Ele não é apenas o pastor, ele é a própria porta, o único ponto de acesso legítimo e seguro. Qualquer outra entrada é vista como ilegítima e, acima de tudo, perigosa. E aqui, a conclusão poderosa. O propósito final do bom pastor não é só proteger ou guiar, é dar vida. E não é uma vida qualquer, é uma vida em abundância. Este é o objetivo de toda a sua missão. E assim, esta nossa exploração da metáfora do pastor leva-nos a uma pergunta final. Uma pergunta que fica a ecoar. Numa época com tantas vozes a clamar pela nossa atenção, tantas a prometerem caminhos e soluções,
Como é que se reconhece a verdadeira voz do pastor hoje em dia?